Meus parabéns! Hoje é seu dia de sorte. Aqui nesse vídeo você vai receber um verdadeiro tesouro. O Clube Tips vai te ensinar como trabalhar, como escolher os melhores jogos para over 1,5. Um mercado que é muito lucrativo. Depois que você aprende, ele se torna bastante simples de ser analisado e de encontrar partidas onde essa metodologia se encaixa. Então fica comigo que hoje você vai receber de mão beijada, totalmente de graça, uma das estratégias mais lucrativas do mercado de investimentos esportivos. Depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Tips. Esse é um canal que te ensina a trabalhar os investimentos esportivos, as apostas esportivas. Aqui você vai encontrar muitos vídeos de conteúdo te mostrando como trabalhar, como gerenciar seu dinheiro, enfim, muitas coisas assim que você vai aproveitar demais caso você queira levar a sério os investimentos esportivos. Eu sou o Ale e hoje a gente vai falar de como trabalhar over 1,5, uma estratégia super lucrativa, mas que precisa ser trabalhada, precisa ser bem estudada, e hoje aqui você vai aprender direitinho como escolher os jogos e como fazer as entradas. Se você está chegando agora aqui no canal do Clube Tips, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E não esquece de deixar seu like. O seu like é o pagamento do nosso trabalho. Para você não custa nada, mas para nós ele é muito importante. Vamos lá? Aqui estão os principais pontos que a gente precisa observar na hora de escolher um jogo para trabalhar o over 1,5. Bom, eu preciso começar te dizendo que o mercado do over 1,5 ele é simples de trabalhar, mas ele requer ele tem algumas pegadinhas aí que a gente precisa ficar atento. A principal delas é que ele é um mercado que começa com as odds bem baixinhas, e trabalhar nessa faixa de odd em que os jogos começam talvez não seja a melhor estratégia. Então o over 1,5 ele requer ou que você esteja assistindo as partidas, caso você vá trabalhar numa casa de apostas, e aí você vai conseguir ver as odds subindo e fazer sua entrada, ou você vai precisar ter uma conta na Betfair, que lá você consegue programar com que odd você vai entrar. Então, se hora de começar antes do jogo, hora que o jogo for começar, a odd do over 1,5 tiver 1,30, por exemplo, não é essa odd que a gente vai trabalhar, mas a gente vai programar para quando chegar em 1,60, 1,70, aí vai da estratégia de cada um, e a gente vai falar um pouquinho dela. Hora que chegar nessa odd, automaticamente a sua stake entra no mercado. Então eu uso bastante a Betfair para deixar programado as minhas entradas de over 1,5. Vamos olhar as palavras do cafezinho aqui. Bom, é claro que dentro dos investimentos esportivos existem muitas formas de trabalhar. O que eu vou passar para vocês aqui é a forma que eu escolho as partidas onde eu vou trabalhar e que vem dando muito certo. Então, quais são os itens que eu olho na hora de escolher uma partida? Over 0,5 HT. Por quê? Se eu pego equipes que costumam marcar bastante gols no primeiro tempo, bastante gols não, né? Muitas vezes, bastante vezes, na maioria dos seus jogos tem gol no primeiro tempo. A chance de eu ter mais um gol no segundo tempo e bater o meu over 1,5 aumenta bastante. A porcentagem de jogos envolvendo essas equipes que batem o over 1,5. Então, assim, eu costumo trabalhar com porcentagens acima de 75%.
Então eu vou pegar lá o jogo, o mandante contra o visitante. Aí eu olho lá, os jogos desse time mandante, em 80% das partidas dele saem pelo menos 2 gols. Esse visitante, 70% das partidas dele sai pelo menos 2 gols. Faço a média entre os dois, 75. Tá dentro do meu critério. Para o over 0,5 HT eu gosto também de trabalhar com 75%. Que seria aquela conta de em cada 4 jogos, em 3 eu tenho esse gol que eu espero. E também olho para o over 2,5 FT. Então, para sair 3 gols na partida, qual é a porcentagem das partidas envolvendo essas equipes? Porque se eu tiver equipes que se envolvem em jogos com muitos gols, a chance de eu ter 2 gols na partida onde estão essas equipes aumenta. Então, eu gosto de pegar equipes com pelo menos 66% das partidas saindo over 2,5, saindo 3 gols nas partidas. Outras coisas a serem observadas: desfalques. O artilheiro da equipe, o cara que marca metade dos gols do time, não vai jogar. Não tem por que eu estar dentro desse jogo. Existem centenas de jogos por dia aí e eu não preciso me arriscar quando a equipe estiver desfalcada de um cara que é muito bom na criação de jogadas, um cara que dá assistências ou o goleador da equipe. Eu prefiro ficar de fora. Por outro lado, quando a gente tem desfalques, tem um goleiro reserva, a zaga, os zagueiros não vão jogar os reservas. Isso pode aumentar a nossa chance de ter mais gols, porque muitas vezes é um goleiro que não joga muito tempo, que está sem tempo de bola, que a gente fala, uma zaga que não está muito bem entrosada, então essas coisas podem nos ajudar a ter mais gols. Então, desfalques na zaga ou no gol é bom para nós. Desfalques no meio e no ataque de jogadores que participam muito de gols, eu prefiro ficar de fora. Must win. O que é must win? Must win nada mais é do que a necessidade de vitória. Aí muita gente fala, mas nenhum time entra para perder. É verdade. Porém, nem todas as equipes vão para todos os jogos da mesma forma. A gente tem, por exemplo, chega lá no final de campeonato, a equipe não vai cair, mas também não vai se classificar para nada. Já está ali meio de tabela, os jogadores pensando já em férias, às vezes parte do elenco já até saindo de férias, ou a equipe vai jogar no fim de semana e no meio da semana tem uma partida de uma competição super importante, um mata-mata, onde todo mundo está empenhado, ou uma final de uma Copa, e assim, o empenho desses jogadores nessa partida que não vale tanto vai ser diferente. Muitas vezes a gente tem problemas, o time sai perdendo, toma 2 gols e o jogo morre, fica por aquilo mesmo. A equipe que já está desclassificada ou que não tem tanto interesse naquela partida não vai se esforçar tanto em virar o jogo. A outra equipe que já está ganhando também vai se preservar. Então, assim, eu gosto de olhar jogos que são para valer. Ponto corrido, o jogo está no meio ali do campeonato, os times brigando para subir, brigando para não cair, brigando para se classificar. Eu prefiro jogos assim. E gosto também de jogos onde eu possa contar com gols de ambas as equipes. Então, é claro que eu vou também entrar em alguns jogos onde a gente tem um super favorito e está previsto uma goleada, é um time muito melhor que o outro e que tem tudo para fazer 4-0 ali, então dá sim para entrar jogos assim. Mas quando a gente está pensando em pegar gols, se a gente tem 2 equipes com ataques muito bacanas, fica um pouco mais fácil a nossa vida. Então eu gosto de dar uma olhada no ambas marcam também. Beleza? Deixa eu abrir aqui. Agora nós vamos juntos fazer uma análise de uma partida aqui. Vamos escolher um jogo juntos.
Então, o que eu trouxe para vocês aqui é um site gratuito que tem muita informação, tem informação bacana, facilita bastante a nossa vida na hora de selecionar uma partida. Eu trouxe para vocês aqui o soccerstats.com. Então, soccerstats.com. Beleza? É um site com muita informação. Então, entrou lá no soccerstats.com, vem lá em matches, que são as partidas. Vou escolher o dia aqui. Eu estou gravando no dia 12 de janeiro, vou escolher amanhã, então, 13 de janeiro de 2023. Escolhi aqui, aí ele já dá a lista de jogos aqui. Então vamos ver que informações que a gente tem aqui, ó. É um site que tem bastante propaganda, isso faz parte, para ele ser de graça ele tem que sobreviver de alguma forma, então sempre vai ter barra aqui com propaganda, às vezes aparecem uns videozinhos para o meio, mas beleza, isso faz parte. Então a gente tem aqui nesse dia um jogo da Premier League, Aston Villa e Leeds. Aqui a gente tem o Aston Villa jogando em casa, home, e o Leeds away. 9 jogos do Aston Villa estão sendo analisados para trazer esses dados aqui, 8 jogos do Leeds. Então tem aqui as vitórias, os jogos onde eles deixaram de marcar gols, jogos onde eles não sofreram gols, jogos onde teve ambas equipes marcam, enfim. Mas o que eu quero olhar aqui é o seguinte, ó. Gols a favor. Então o Aston Villa tem uma média de 1,44 gols a favor e 1,11 contra. O Leeds, 1,25 gols a favor, 2,13 gols contra. Então, para a gente ter um over 1,5, é interessante, obviamente, que as equipes tenham as médias mais altas possíveis aqui. Mas nem é isso o primeiro item que eu olho. A primeira coisa que eu vou olhar é isso aqui, ó. Quantos por cento das partidas envolvendo essas equipes a gente teve over 1,5, a gente teve over 2,5. Então, o que eu falei para vocês lá? Eu gosto de pegar jogos onde a média entre as equipes seja pelo menos 66% de over 2,5. Vamos ver se a gente acha algum jogo aqui, ó. Então, ó, 44,62, 62, 0, 62. Vamos descendo. Não tem propaganda. Olha lá, azulzinho aqui, mas é só um time também. Aqui, ó. Campeonato da segunda divisão da Holanda, a Eerste Divisie. A gente tem um jogo aqui do Helmond contra o NAC, que tem bons números. A gente tem o Roda contra o Topios. Aqui, ó. Escócia. Olha que jogo bacana aqui, ó. Hearts contra St. Mirren. Então a gente tem o Hearts envolvendo em over 2,5 em 89% das suas partidas e o St. Mirren 75%. Over 1,5, todos os jogos do Hearts, ó, 100%, e do St. Mirren 88%. Gols a favor, quase 2,5 gols do Hearts aqui, ó, por partida. Então a gente tem um time que marca muitos gols nos seus jogos. E o St. Mirren menos de 1, então não seria um número bacana, mas sofre bastante. Então a chance da gente ter aqui pelo menos 2 gols do Hearts é bastante alta. Vamos ver mais a fundo as estatísticas desse jogo aqui. Clico aqui em Stats. Aí ele vai abrir o jogo pra gente aqui, ó. O que a gente enxerga aqui? A colocação dessas equipes, o Hearts jogando em casa, ele tem em 9 jogos 19 pontos. O St. Mirren em 8 jogos fez só 5 pontos. Aqui tem os resultados das últimas partidas dessas equipes. A gente tem aqui estatísticas de gols. Então, ó,
vamos pegar aqui, ó. O Hurts, jogando em casa, fez 22 gols até agora, de 36 que ele marcou no campeonato. O St. Mirren, de 22 gols que ele marcou até agora, ele fez só 7 jogando fora. Média de gols a favor, 2,44, 0,88. Gols contra, aí a gente vai tendo aqui, ó, todas as informações, ó, as estatísticas aqui, ó. Over 0,5. Então, quantos jogos envolvendo essas equipes a gente teve pelo menos um gol? Todos os jogos do Hurts, 88% dos jogos do St. Mirren quando joga fora. Over 1,5, 2,5, enfim. Então vamos lá, para aqueles números que a gente conversou lá anteriormente. Aqui, ó, over 0,5 HT. Eu tenho o Hurts jogando em casa, 78% das partidas teve pelo menos um gol no primeiro tempo. E o St. Mirren jogando fora, 75%. Passou no nosso critério de ter pelo menos 75% dos jogos. Over 1,5, também queremos pelo menos 75%. 100% do Hurts, 88% do St. Mirren. Beleza. Over 2,5, queremos pelo menos 66%. 89 para um lado, 75 para o outro. Passou em todos os critérios nossos aqui. O que mais que eu olho aqui, ó? Lá embaixo, aqui, galera, entrem nesse site, escolham um jogo e fuçem, procurem tudo. Tem estatística para tudo aqui, muitas vezes a gente vai ter só a legendinha aqui. Se você tem dificuldade com o inglês, põe lá no tradutor e vai se virando. Usar uma vez, duas, três esse site, você já fica craque, já sabe o que é cada coisa. Mas enfim, o que eu quero mostrar mais para vocês é esse cara aqui, ó. O Hurts jogando em casa e o St. Mirren jogando fora. Quando que essas equipes marcam gols? Então, lembra que eu falei para vocês que, em geral, a odd do over 1,5 começa bem baixinha. Então, a gente tem que esperar o jogo transcorrer por um período para a gente conseguir fazer a entrada. Então, se eu tenho aqui, ó, o Hurts jogando em casa, ele marcou 2 gols e sofreu 3 do minuto 0 ao minuto 15. Se eu tenho uma barra muito alta aqui, ó, por exemplo, se essa barra aqui, ó, no fim do jogo é que o Hurts marca e sofre muito gols. Se isso fosse ao contrário, se em vez de ser aqui no fim do jogo fosse lá no começo, eu já iria para esse jogo mais desanimado, porque a chance de eu não conseguir esperar chegar na odd que eu quero entrar já ia ser muito grande. Então, é bom para mim ter times que começam um pouco mais morno, que não fazem muitos gols aqui no começo do jogo, mas que depois vão deslanchando e que tem números bons no decorrer da partida. Então, ó, o Hurts, ele costuma marcar a maioria dos seus gols lá no fim do jogo, ó, do 76 ao 90. 90, 91, 92, aqui estarão inclusos o tempo adicional, obviamente. Mas então, ó, eu não tenho uma incidência muito grande de gols no começo do jogo. Dá para eu ir acompanhando, esperando ou programar a odd para esse jogo, porque eu tenho uma chance mais alta de que o gol não saia antes da minha odd bater. Beleza? Então, gosto de olhar para isso também. Vamos ver lá na Betfair como que tá a odd do over 1,5 para esse jogo aqui. Nossa querida Betfair, entra lá em Exchange. Vamos digitar aqui o Hurts. Tá lá, ó, Hurts e St. Mirren. Vamos aqui, mais ou menos 1,5. Aqui, ó, mais ou menos 1,5. Estamos começando o jogo com uma odd de 1,29. Eu não trabalho essa odd. Que odd você trabalha, Alessandro? Eu costumo pegar a odd ali próximo de 1,66. Muitas vezes, se eu enxergar aqui, ó, que as equipes marcam bastante gols aqui no começo, eu entro com metade da stake com 1,55, 1,56
e a outra metade jogo mais lá para cima, 1,86 ou 1,96. Ah, por que esse 6, sempre 6? Porque tem 6,5% de 6,5% do lucro que a gente trabalha aqui na Betfair fica para ela. Lembra disso? Tem a taxa da Betfair. Então aí acaba ficando as odds um pouco mais redondas. Então é o seguinte, para esse jogo aqui, ó, o que eu faria aqui, ó? Clicaria lá no 1,29, subo aqui para 1,66, por exemplo, e coloco minha stake, dou um fazer aposta aqui. Aqui ele não vai fazer porque eu não estou logado nada. A hora que eu der o fazer aposta aqui, ele vai me mostrar de que essa aposta não foi feita porque a gente não está nessa odd. Mas aí vocês vão ver que tem um botãozinho aqui escrito manter. Clica no botãozinho manter e aperta em atualizar. Porque se você não fizer isso, a hora que começar o jogo, ele cancela a sua aposta. Então se você clica ali no manter e atualizar, a hora que começar o jogo, ele deixa lá a sua aposta, aguardando até que essa odd chegue no 1,66 que você programou ali. Então pode ser 1,56, 1,66, 1,76, 1,70, a odd que você programar. Então é muito prático trabalhar na Betfair. É uma operação que a gente costuma chamar de Pun Trader, porque ela é colocada antes do jogo, então seria a parte do punter, mas ela só vai chegar a odd no decorrer do jogo. Então é uma mistura aí de punter e trader, é comumente conhecida aí como Pun Trader. Beleza? Então é assim que eu costumo trabalhar o meu over 1,5. Galera, anotem os critérios que vocês querem colocar para trabalhar o over 1,5. Deixa no seu caderninho ali a amostra. Toda vez que você for analisar um jogo, você olha para aqueles critérios, fala, pô, tem que olhar isso. Não negligencie os critérios. Ah, eu coloquei aqui que é 75%, mas esse jogo tá dando 70%, eu vou entrar. Meu, não faça isso, procure não fazer isso. Procure seguir à risca os seus critérios para você ter tudo muito bem definido e saber medir o seu resultado lá no final. Se de repente você fica abrindo mão de um critério ou de outro, aí você começa a ter head, você na hora de anotar você não sabe se você seguiu realmente todos os critérios, se aqueles heads que estão dando é porque você deixou algum critério para trás, e aí qual que é o critério que você é mais importante, é menos importante. Então siga a risca, meça os seus resultados, vá fazendo suas entradas com pouca grana no começo, vai aperfeiçoando. Ah, mas não passou nenhum jogo nos meus critérios. Não faça nenhuma entrada. Espera amanhã, espera sexta, sábado. Vai devagar, vai com calma, mas seja rigoroso com você mesmo. O que você está lidando aqui é dinheiro, cara. Isso daqui é importante. Você definir um bom método e conseguir fazer grana aqui dentro pode mudar a sua vida. Então, trabalhe de forma séria. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam desenvolver-se nesse método. Trabalhar over 1,5 é um negócio que pode te trazer um bom lucro. Como eu disse, seja rigoroso com seus critérios, deixe tudo anotadinho, anote os seus resultados, deixe os seus critérios bem anotados para você segui-los sempre. Se não encontrou o jogo que passa em todos os critérios, não faça entrada, deixe para outro dia, não tenha pressa. Beleza? Deixe o seu like aqui no vídeo, o seu like é muito importante para a gente e tamo junto. Clube Tips, somos poucos, mas somos bons.